Eu estou muito feliz fazendo essa gravação e daqui a um pouquinho vou fazer demonstração, tocar na minha viola, cantar com inspiração. Ele é o pássaro que voa procurando mais além. A sua sobrevivência que no ninho agora tem. Ninguém dá um voo primeiro sem a ajuda de ninguém. Escrever é meditar todo dia, o dia inteiro, fazer do vento uma escada, do luar um caminho. A cantoria teve sua vez primeira lá na Serra do Teixeira e a Paraíba o lugar. E o que houve com os poetas do estado está imortalizado e nunca vai se acabar. Foi no Nordeste que nasceu a cantoria, a terra da poesia e da cultura popular. Os primeiros cantadores, os cantadores mais antigos, nasceram no entorno da Serra do Teixeira, Espinharas, Sabugi, em toda aquela região, e depois migraram naturalmente para o Pajeú, que era mais perto, para o Cariri, para o Curimataú, né, e para outras regiões. No entanto, se você procurar, entre os 20 ou 30 ou 40 primeiros cantadores famosos, inclusive famílias de cantadores, todos eles eram nascidos lá da Serra do Teixeira. Nós acreditamos, e não tem outro caminho, para o repente que chegou aqui não ter vindo da região ibérica. Só é que eles antes herdaram dos mouros ou árabes que chegaram ali naquela região, entendia-se Espanha, Portugal, um pouco da França, e trouxeram o primeiro instrumento de corda. O que todo mundo conhece, que veio nas caravelas de Portugal e chegou aqui. E aqui no Nordeste, sempre que tem, sempre dá um jeito de ficar nordestino, né? E aí era 4 linhas, botaram mais 2 ou 6, muitas coisas foram criadas aqui no Nordeste. Boa sabiá, no galho da laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar. Aí ficou o cordel nordestino. Aí tomaram o cordel do mundo, que veio do sistema dos alaúdes, lá vai, chegou na Serra Teixeira e na Tacatingueira, Silvinho Tiroá. Os palestinos estão cantando assim. Parece a pancada do coco. Usando até onomatopeia aqui, né? Mas quando você conta, aí, só dá 7 de novo. É isso uma das coisas que mais me impressiona, quer dizer, mostrando que a cantoria tem uma só matriz. E essa matriz é árabe. A sequência da cantoria começa com o público. Eu acho muito cantoria parecida com a peça de teatro, porque começa com o público chegando, né, sentando, procurando um lugar melhor para ver, porque o ouvinte de cantoria não se contenta em somente escutar a cantoria, ele quer ver o cantador, ele quer ter aquela empatia, às vezes até sem querer ele está cantando como cantador. Então começa por aí. Depois a afinação das violas e aí a cestilha, né? Começa naturalmente com esses versos de cestilhas, que são rimas intercaladas. A primeira livre, a segunda com a quarta e a quarta com a sexta. Pelo menos 3 baiões de cestilhas. Aí a partir de aí, né, a partir do terceiro, quarto baião, você começa a mudar de gênero. Ou os cantadores por iniciativa própria ou a pedido da plateia. E termina sempre com o coqueiro da Bahia, ou com o povo bom, muito obrigado, adeus até outro dia, ou então somente adeus até outro dia. Então termina com uma despedida. Então essa é a sequência da cantoria. A cantoria nasceu antes. Por exemplo, um dos poetas mais antigos, vamos dizer aqui, a cantoria aqui no Brasil, né? Porque em Portugal o cordel é também contemporâneo.
E vamos dizer, eu sempre deduzo que a cantoria, ela nasceu com o Ugolino nos anos, em 1850 por aí, porque cantador sempre começa com 18 anos. Ele era de 32, o irmão dele era de 29, vamos botar mais 20 anos, 49, 50 a cantoria já estava no mundo aqui no Brasil, por aí, certo? Enquanto Leandro é de 1860 e pouco, quer dizer, veio depois da cantoria, né? Então fica a interrogação no ar. Leandro Gomes de Barros é o pai, né? Porque ele, além de fazer o cordel, ele fez muito ponto de cantoria, ele tinha mais de 500 pontos de cantoria. E ele comprou a máquina da Alemanha, foi para Recife, fez a base do Cordonado, aí tinha os pontos de cantoria. E ele conseguiu, porque não é só o cordel, é você ter para onde jogar ele. Ele é um pioneiro e o mais famoso cordelista, tanto pela produção como pela forma de trabalhar. Ele trabalhou de forma industrializada, vamos dizer assim, né? Enquanto os outros faziam muito de maneira avulsa, muito de maneira dispersa, ele não, ele foi o primeiro organizador na história do cordel. Então não procede não. Quem visita o Lusíadas encontra Cestilha, vou repetir, em outro formato. E também quem lê o que eu considero o maior poeta da América, até porque não deu tempo nem viver, Antônio de Castro Alves. Se na fase derradeira eu me livrar da canseira, nem insônia aparecer, com a saúde que esbanjo, dormir feliz feito um anjo, vale a pena envelhecer. Essa é uma cestilha da forma que Castro Alves escrevia. A cestilha, eu acho que ela foi adaptada. Os cantadores antigamente cantavam em oitava, cantavam em quadra. Então, dizem, né, que Silvino Piraúa Lima foi quem realmente inventou a deixa, aumentou para a cestilha. Então, já se cantava de variadas formas, de outras formas. Eu vi muitas décimas de Gregório Matos Guerra, de Álvaro Martins e de outros. Então, ficou como a cestilha é o início de toda a cantoria. Cestilha você realmente faz um certo, mas tem cestilha global. Já quando eu digo assim, para nós sermos amigos de verdade, eu estou falando em 10 ciclos. Mas em 10 ciclos tem uma tônica. Na terceira, outra na sexta, outra na 10ª. Você tem que dar essa tônica, essa ciclo mais forte, para galopar. Dia na praia, um pouco apressado, o tênis esquerdo cai. É muito bom o beira-mar quando você está escrevendo sobre o mar. Mas eu conto história. A estrutura da cestilha, ela é composta de versos pares. Rima a segunda com a quarta e com a sexta. Essa palavra saudade conheço desde criança. Saudade de amor ausente não é saudade, é lembrança. Saudade só é saudade quando morre a esperança. Bom, improvisar só se improvisa desse jeito no Nordeste, né? Agora improvisar de outras formas se improvisa no Brasil todo e no mundo todo. O mundo quase todo improvisa, canta de repente. A partir da América do Sul, depois nós vamos para raízes mais profundas, existem os paiadores em vários países aqui da América do Sul. Por exemplo, os paiadores, a diferença é a forma como se apresentam. Você vai para Minas Gerais, tem o coco gurutubano, tem o calango. Você vai para o Rio Grande do Sul, tem o trovador. Né? Você vai para Portugal, tem o corrido. Você vai para a América Latina, tem a cúmbia, tem a salsa, tem a décima. Enquanto os repentistas nordestinos se apresentam de forma estática, os paiadores se apresentam de mesa em mesa, de lugar em lugar, sempre em pé, sempre andando. Você vai para São Paulo, tem o cururu. Você vai para o Rio de Janeiro, tem o Partido Alto. Né? E até mesmo no Nordeste tem outras manifestações que se improvisam, né? Como o maracatu, o mestre maracatu improvisa, o cirandeiro, o mestre de ciranda também improvisa. Agora, com essas características só, com a viola, 2 cantadores, dialogando, desafiando, bom, com o tanto de gêneros e o tanto de praticantes, né, e de fãs, então, só nos 9 estados do Nordeste. Caboré não tem sucesso, pois falta sonoridade. Urubu não canta nada, essa é a realidade. Mas mesmo assim do planeta tem a sua utilidade. Também muda o nome, por exemplo, no Peru,
na Venezuela e outros países, chama-se paiador, que é escrito pajador. Já na Argentina, mesmo sendo da América do Sul, é o glosador. E um dos maiores trovadores, aliás. Existe repentista em alguns países da Europa. Na Espanha, naquela região da Galícia, o primeiro quesito para o repentista é nascer poeta. Agora, como essa poesia se manifesta, aí depende, às vezes, do meio, onde o meio é determinante para isso, né? Eu acredito que a nossa origem seja tuareg, né, beduína, berbere, seja desse povo, porque o primeiro livro onde eu encontrei a palavra repentista era um livro falando sobre histórias de Damasco. E você vê que você vai encontrar em Portugal, já no fim do domínio mouro, né, do domínio dos árabes, 400 anos na Europa, quase todos os califas, né, eram casados com mulheres que cantavam fados, que improvisavam. Em 2008, quando nós estivemos pesquisando sobre o assunto cantoria repente, estivemos no Oriente Médio, mais precisamente em Israel e na Palestina. Não encontramos repentistas em Israel, mas na Palestina, até na parte mais árabe, nós encontramos repentistas, lá eles chamam-se Zagal. Eles cantam mais parecido com o embolador nosso. Olha pessoal, Curió, onde ele canta, dá pra pouco na garganta que solta o barão no mar. Canto o coco, embolada, embolero, que aquilo que eu passei, eu quero no jeito de improvisar. Eu canto o coco até sobre esse chão, na rádio, televisão e no rádio quem me botar. Pode mandar, Curió, é positivo, não é negativo, nem aqui, nem acolá. Nós herdamos dos árabes. Os árabes deixaram para os espanhóis, deixaram para os italianos, deixaram para os franceses, para os portugueses, e nós herdamos. Agora, se eles herdaram também de outros africanos, né, os negros, né, porque como você sabe que existe a África Branca, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbano, Síria, como existe a África Negra, Etiópia, Moçambique, Angola, Sudão, Nigéria, Quênia, quer dizer, todas duas são África e com coisas totalmente diferentes. Eu cheguei muito cedo por causa que a outra papel riscado no letra que tinha, cara, era cordel. Enquanto o sapo cantava na boca do cachimbão, titia estava debaixo da chama do lampião, lendo para nós o cordel Juvenal e o Dragão. E eu lia muito cordel para o povo. Eu aprendi a ler lendo cordel e assistindo filme. Quando eu comecei a cantar, realmente os estilos eram poucos. Eram mais a cestilha, o martelo mal criado, era o galope beira-mar, galope beira-mar soletrado, galope beira-mar de linha furtada, era o quadrão em 8, quadrão em 10, a gemedeira. Já fui assimilando mais ou menos como era a construção da cestilha, que eu não sabia nem se o nome era esse. O certo é que com meu irmão e alguns primos meus, na roça, nós cantávamos repente cestilha. A partir de 1974, então houve uma criação muito grande de modalidades novas. Hoje a gente tem de 100 a 120 modalidades novas, criadas, adaptadas, né, copiadas até de músicas, né, pelos cantadores. Você pode cantar hoje até 10 estilos aqui, se eu quiser diferentes eu canto. O quadrão, esse não veio de Portugal, veio da África. Um escravo passou isso para o poeta chamado Ugolino Nunes da Costa. Voltando para o Sabugi, ele fazia uma cantoria com Romano do Teixeira às margens do Sabugi, porque o pai não queria que ele fosse cantador. E ele achou por bem sair de casa para cantar e voltou com o nome Ugolino do Sabugi, em homenagem ao rio Sabugi, a ribeira do Sabugi, que pega ali Santa Luzia, São João, tal. Os cantadores se adaptaram mais, acostumaram mais com gêneros e modalidades, com rimas que a gente chama rima pobre. Rima em A, rima em Ia e rima em Ão. Eu, praticamente, os estilos que eu criei não tem. Não tem. Ou é rima de O, ou de ex, ou de ada, ou de ina, ou de horta. Entendeu? Eu procuro dificultar para mim e também para os outros.
Porque você não pode cantar só toda a vida Mourão, Quadrão, ou Galope Beira-Mar, ou Voa Sabiá, ou Segura o Remo para cantar. Não, você tem que criar. Você tem que criar ou adaptar, né, ou copiar de outros, né, contanto que você vai enriquecendo. Eu me orgulho de ter enriquecido o vocabulário da cantoria, o musical da cantoria e enriquecido o conhecimento da cantoria. Né, e além da matéria-prima da cantoria, com o lançamento de cantadores que tem hoje, cantadores cantando com 20 anos de idade. Nós participamos de um festival mundial de repentistas nas Ilhas Baleares, que são antigas possessões espanholas naquela região da Catalunha. E havia repentista demais naquela região, Barcelona. Ali havia um time de 16 repentistas se apresentando. Das Ilhas Canárias, que já é outra parte, também de Roma, inclusive num festival que nós promovemos durante muito tempo, várias edições, nós trouxemos essa dupla de Roma para um festival em Limoeiro do Norte, no Ceará. Até em Okinawa, no Japão, existem repentistas. Eu fiz o primeiro festival para cantadores jovens em 1978, o segundo em 1982, mais 3 no Recife, mais um em Gravatá. Quer dizer, hoje todo mundo faz. Quer dizer, a facilidade que os cantadores novos têm hoje, eu não tive. Era pobreza de vocabulário, era o conhecimento da época. Conhecimento de quê? De história sagrada, história geral, história do Brasil, corpo humano, tupi-guarani, mitologia. Quer dizer, eu coloquei um outro conhecimento. Primeiro, eu queria dizer que o verso tem uma metrificação universal, que é o 7 silábico. Eu tenho um CD que trouxe da Palestina, onde os repentistas estão cantando, creio que hebraico, que eu não entendo nada, mas eles cantam o estilo, o rojão, é quase o do coquista, que é também o 7 silábico. Por exemplo, eu estou muito feliz. O que é que significa isso? Conta-se até a última sílaba tônica, até a última sílaba forte. Eu estou muito feliz fazendo essa gravação. Daqui a um pouquinho vou fazer demonstração, tocar na minha viola, cantar com inspiração. Foi daquele da Península Ibérica, veio Portugal, veio rodando. Aqueles alaúdos, né? Homero, né? Eu acho que o pai do mundo é Homero. A mitologia grega, muito lindo, muito bonito. Ulisses, Odisseia, tudo. Eu li muito aquilo, eu fiz um curso de história e achei muito filme. Jason, Velho de Ouro, aquele Maciste, e aqueles encantos, aquelas histórias, é de encher a alma, né? Desde tempos imemoriais, tempos antigos, que já se improvisava. Você lendo a história, você vai ver que até o Alcorão foi difundido através de versos. As histórias das vitórias de Roma eram levadas para Roma por portadores e quando os vencidos chegavam enjaulados, né, o povo já cantava aquelas músicas. Então, os primeiros trovadores, os primeiros cantadores, vêm da Grécia, vêm de Roma, vêm da África, vêm da Arábia, tá certo? Então é uma coisa muito antiga. No século XIII, né, que quando começa aquela manifestação trovadoresca na região ibérica, uma coisa que me chama muita atenção, isso que nós chamamos cultura popular, convencionaram chamar cultura popular, é realmente, de qualquer modo, cultura do povo, nasceu com pessoas cultas. Por exemplo, vou citar só 2 trovadores daquela época. Um era Dom Diniz, nada mais, nada menos do que um dos fundadores da Universidade de Coimbra. E o sogro dele, chamado Dom Afonso IV, que era o pai de Isabel, que depois foi canonizada santa, se não me engano. Então, esses homens eram trovadores, homens altamente cultos, né? Fundadores até de uma universidade. Tem muitas coisas que a gente nasce naturalmente. A métrica minha é a métrica minha já. Você não viu quando eu fui dizer um mote? Quando eu fiz um mote, essa rua tem a cara do povo que mora nela. É por causa do embalo, pra você ter. Então, esse ritmo eu já aprendi com o Luiz Campos. O Luiz Campos me ensinou muito com Crispiniano. Ribamar, Aldaci, essas pessoas viviam no meio da cantoria. Os 2 primeiros repentistas de que se tem notícia
foi Gregório de Matos Guerra, formado em Ciências Jurídicas na Universidade de Coimbra, e o padre Caldas Barbosa. Muita gente acha que os dois eram contemporâneos, não era. Tinha diferença enorme. Não sei situar bem essas datas, só sei que quando um nasceu, o outro já havia morrido há uns 2, 3 anos por aí. Quer dizer, nasce o que chamamos de cultura popular com pessoas altamente cultas, né? A verdade é essa. Você tem que contar uma história com essa estrutura de métrica e rima, é oração. Escrever é meditar todo dia, o dia inteiro, fazer do vento uma escada, do luar um candeeiro, para ver o rosto de Deus por detrás do meu roeiro. Umas 6 tiras, 6 versos, né? 1, 2, 3. Aí tem a segunda com a quarta com a sexta. A estrutura era de 4, virou para 6. Aí você tem que ter a meta. Você vai contar, às vezes, até 8 sílabas para você fazer umas 7 linhas. Agora, você coloca aquilo ali, para não desmetrificar, você coloca na sua linha melódica. Por exemplo, eu gravei um trabalho chamado Orgulho de Ser Nordestino. Se eu disser orgulho de ser nordestino cantando, não dá, porque é a mesma preposição de, mas se eu disser em, que é a mesma preposição, quem metrifica é em. E, no entanto, são a mesma quantidade de palavras. Tem gente que conta no jeito. Escrever é meditar. Eu não conto no jeito porque já está na minha boca a métrica. Mas o mais bonito é a métrica. O cordel tem que ser metrificado. As primeiras estrofes aqui no Nordeste de poesia popular, inclusive décimas, vamos dizer, era um mote de 4 versos. Vamos dizer, eu estou muito feliz, uma linha, fazendo essa gravação para ser veiculada em uma televisão. Então, escrevia-se dessa forma. Ainda hoje na Catalunha faz também isso. Então, as primeiras estrofes que eu conheço nesse estilo são justamente de autoria de Agostinho Nunes da Costa. Métrica é a quantidade de som que você consegue dar pela boca. Aí tem as colisões que você consegue botar mais uma sílaba. Eu faço muito isso. Dum, eu digo de um. Aí depende muito da pessoa que está escrevendo, está recitando. Aí você, o bonito do cordel é exatamente isso. As pessoas contam as estrofes. Aí 32 estrofes, sei o quê. Aí tem a de 10, né? Minha alma se nega. Aí é livre. E dá mais uma passada atrás das páginas do tempo, livre, sem ter mais tempo para nada. Estou cansado, perdido, já perdendo o sentido de correr dessa corrida. Vou parar e voltar, procurar até achar onde eu deixei minha vida. O maior dom do repentista não é o da rima, é o da métrica. É o da métrica. Ele parte e vai encaixando essa coisa que o Martelo chama-se também verso heróico, que tem também um negócio chamado pausas, que nem todo repentista é obrigado a saber. Eu estou trabalhando nesse instante, eu estou trabalhando nesse instante. As pausas estão aonde? Eu estou, terceira, trabalhando, sexta, nesse instante. Eu estou trabalhando nesse instante. Então, as pausas do verso heróico ou martelo estão na sexta, na terceira e na 10ª. A riqueza do pobre nunca passa de um pote que mata a sua sede. Uma enxada num canto de parede, 2 chapéus, um de palha, outro de massa. Um cambito tingido de fumaça, 10 filhos que tem sua aparência. Uma esposa que é mãe da paciência, se chorar ou sofrer não se maldiz. E ele às vezes é muito mais feliz do que um rico ladrão de consciência. Ele é uma adolescente que quer cantar por prazer. Talvez faça profissão, não sei se vai suceder. E é a maior alegria que hoje à noite ele vai ter. E é de autoria de Ugolino o que eu considero mais parecido com um formato de cordel, um trabalho que ele faz sobre os irmãos Guabirabas, que eram valentões do Teixeira, que acabavam feira, que fazia tudo. Eu tenho inclusive esse trabalho em casa. É uma herança tão ibérica que ele escreve em quadra, da forma que veio
lá de Portugal. O próprio nome diz, né? Sextilha são 6 versos. Septilha é 7 versos, eu só em septilha. Porque aí você dá trabalho. Eu acho muito bonito quando você as duas rimas ligadas uma na outra. As 7 linhas nasceu com o nome que nós lembramos, com quem já trabalhou antes, com que hoje trabalhamos, devido a esse cantador, esse estilo de valor, até hoje nós cantamos. E a 10ª, está dizendo também, é 10ª. E a 10ª é aquela que você bota a tonta. A 3ª, a 6ª e a 10ª. Som mais alto para rimar. Para nós sermos amigos de verdade, precisamos amar e querer bem, repartir nosso pão pela metade. É cantado. Para mim, para definir o cordel, são os versos cantados. Você tem que cantar e encantar. Um poeta chamado Zé Pretinho de Morada Nova, que era vaqueiro e cantador, e ele vinha a cavalo. E o cavalo, papá, onomatopeia, né? Tá. Aí ele disse, dá para criar um estilo, cantando galope na beira do mar. O mundo se encontra bastante avançado, a ciência encontra progresso sem soma, da grande pesquisa que fez do genoma, todo o corpo humano já foi mapeado. No mapeamento foi tudo contado, 80 mil genes se pode contar. A ciência faz chover e molhar, faz clone de ovelha, faz cópia completa. Duvida a ciência fazer um poeta cantando galope na beira do mar. As histórias da criatividade ficam a critério de quem está escrevendo. Aí tem o Beira-Mar, nasci numa casa de frente para a linha, num bairro chamado Lagoa do Mar. De segunda graça, maré e o pato brincando por trás da nossa cozinha. A tarde chamava o vento que vinha das bandas da praia para nos abanar. Pipia gritava, tá pronto o jantar. O sol se deitava, a lua saiu, trepitava e a máquina gemia soltando faísca de fogo no ar. É 11 sílabas. Há uma diferença de quadra para trova, e qualquer concurso de trova tem que se obedecer, rimando a primeira com a terceira e a segunda com a quarta. Antigamente a trova, que eles chamavam trova, que hoje nós chamamos só quadra, só tinha a obrigação de rimar as linhas pares, a segunda com a quarta. Então ela chegou nesse formato aqui no Brasil, da segunda com a quarta. Eu escrevi alguns cordéis e o único que eu escrevi em quadra foi O Pequeno Príncipe. Aqui é um trabalho mais ou menos recente. E os cantadores, durante muito tempo, cantaram só como os portugueses cantam. Um poeta chamado Silvino Pirauá, de Patos, na Paraíba, coloca mais 2 linhas. Podem até perguntar, ele é o autor da Sextilha? Não. O autor eu conheço desde os Lusíadas de Camões, que é de 1500 e pouco, e depois Castro Alves. Só que no outro formato, mas é uma estrofe 7-silábica de 6 linhas, vamos dizer assim. Mas bem feito é aquele. Tem a meta, tem a rima, a oração e tem a direção que ele quer dizer. Eu acho muito interessante quando eu digo, estão falando que vão lotear a lua. Tem quebra-mola em Marte, Vênus e Plutão. Estão querendo ir morar lá nas estrelas. Sem aprender a viver aqui no chão. Para mim, o cara tem que dizer, sem ter nada no nó da ponta. Se diz o conteúdo, tem que ser rico, o resto tem que ser rico. O Lorival Batista me contava até um fato interessante. Ele disse que tinha um cantador que começava a cantoria dizendo quem quiser geografia, eu sei, história, os 12 pares de França, a Bíblia Sagrada e tal. Chegava uma pessoa e dizia, cantador, canta aí sobre geografia. Não, lá do meio. Canta sobre geografia, ele disse, vem cá. Se amava, o cara chegava. Disse, o que é que você quer mesmo? Geografia. Disse, você sabe o que é geografia? Não, sei não, senhor. Você acha que eu vou perder meu tempo cantar geografia para uma pessoa que não entende? No outro lugar, ele fazia a mesma propaganda, né? Quem quiser história, os pares de França, Bíblia Sagrada, geografia, peça, sei tudo. Aí, pois canta geografia, cantador. Vem cá, já no outro canto. Você sabe o que é geografia? Sou professor de geografia. Você acha que eu vou perder meu tempo
Cantar geografia para uma pessoa que sabe meu tanto ou mais? Não, pensa outra coisa. Cantador sempre se aventurou fazendo isso, né? Eu acredito que a influência do cantador ela tenha sido muito feita através do conhecimento que ele tem, do vocabulário que ele tinha, né, do alcance que ele tinha que em outras cidades pequenas só quem tinha era o juiz, ou o padre, ou o intelectual, um doutor. Então o cantador toda a vida foi o jornal do interior, a televisão do interior, a rádio do interior, a biblioteca do interior, que depois também passou a ser da cidade. Hoje o cantador, né, faz o seu conhecimento em qualquer lugar onde ele cante. Saiu dos sítios, saiu das feiras, passou para as quadras, passou para os clubes, para o colégio, para a praça pública. Então a cantoria é uma coisa altamente adaptável. O cantador sempre também foi uma pessoa muito bem informada, mesmo, por exemplo, sem ter estudo regular, mas sempre assimilou com muita facilidade os fatos, a história, a contar. À época se cantava muito, me lembro até os assuntos mais pedidos numa cantoria. Os 12 pares de França, o Velho e Novo Testamento, nascimento e morte de Jesus Cristo, geografia. Quando chegou o raio, disseram o cordel se acabou. Ao contrário, o cordel foi pro raio. O cordel é como a igreja católica. Onde está, ele está. Aí foi pro raio. Aí lá vai inventar a revista. Aí quando chegou a televisão, disseram o cordel se acaba. O cordel foi pra televisão. E quem disse que o cordel vai morrer, já morreram. O cordel está aí. O rádio deu uma contribuição enorme à cantoria. O primeiro programa de grande repercussão foi um programa que havia na Rádio Clube do Pernambuco, com Zé Alves Sobrinho, Dimas Batista e Otacílio Batista. Na minha infância, foi o primeiro programa de cantoria que eu ouvi no mundo. Era feito, inclusive, na época, com Zé Alves Sobrinho e Otacílio Batista. E o cordel era o jornal do povo. Muitas pessoas aprenderam a ler pelo cordel. Nos alpéns, nas debuis de feijão. Aí os caras começaram a decorar. Até surgia a cantoria. O repente do cordel. Aí tem os cantadores, né? Pinto Monteiro, que para mim é um gênio. Meu nome é Severino Lourenço da Silva Pinto, conhecido por Pinto do Monteiro. Pinto, São Paraibano, André Monteiro, tem um Patativa, Chico Pérez, Aldomiro. E essas pessoas, a gente deve muito a ele. Ter carregado essa cultura, carregado, viajando a pé, de instrumentos. O cordel era muito divulgado. O cordel fez um trabalho muito bonito no Nordeste. Depois aparece um grande programa de rádio, eu considero o mais perfeito, ou pelo menos igual a esse do Pernambuco. Programa chamado Violas e Violeiros na Rádio Educadora do Crato. Alô, meus amigos, muito bom dia. Nós estamos começando mais uma audição do programa Falando ao Agricultor. Este cartaz que a Casa do Agricultor Limitada oferece ao homem do campo todos os dias neste horário. E para glosarem, voltam ao nosso microfone Diniz Vitorino e Anistaldo Lins. Programa que começou em 62 e terminou em 69. Com Pedro Bandeira e João Alexandre. E foi onde eu aprendi a maioria dos estilos ou modalidades da cantoria. Mas o interessante do cordel é o encanto. De tudo. Tudo é um encanto. O cordel, quanto mais encanto, melhor. E eu ficava balançando a minha rede, batendo o pé na parede e olhando para a sombra dela. Eu bato o pé na parede como todo mundo bate. Rede com parede rima. Mas não é só rimar, Patrícia. Eu tenho que dizer as coisas que acontecem. Não sei se houve outros programas antes. Só sei que eu tive a honra, a felicidade de colocar a viola na televisão durante 19 anos. De 1973, 10 anos na TV Jangadeiro, que era só para o estado do Ceará, e 9 anos na TV Diário, que era nacional, devido ser veiculada pela parabólica. Os trabalhos meus sempre tiveram um conteúdo social, exaltando sempre figura do Nordeste. Lampião. Um cabra de Lampião, foi nome pilão deitado, que morreu numa trincheira em certo tempo passado. Agora pelo sertão anda correndo visão.
casando mal assombrado. Eu exaltei em 3 ou 4 trabalhos, quer dizer, hoje eu não tenho, como se diz, vergonha de ninguém. Dizer, não, Ivanildo não é mais aquele porque deixou de fazer militância, deixou de fazer... Não, eu continuo sendo a mesma pessoa, apenas me adequando aos novos tempos. Então fiz agora, né, esse trabalho. A gente só é feliz quando não sabe o que é, porque todo mundo diz, eu era feliz e não sabia, né? A minha é o mensageiro. Mesmo que piozinho era cobra, tá? Sociedade da humanidade por geral. Eu só escrevo quando eu estou inspirado. Pode me chamar de louco, se for loucura sonhar. Além do mais, só os loucos têm esse dom de voar e eu vou viver sonhando. Sonhando e lubrificando as asas da liberdade. Até transformar meu sonho, simples, humilde e risonho, no sonho da humanidade. Ô sabiá do galho da laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar. Ô sabiá do galho da laranjeira, que a pedra da baladeira vem zoando pelo ar.